Eu vou passar a palavra agora para o Dr. João Marcelo Santana, que vai nos brindar com a sua exposição sobre arbitragem marítima e tutela de urgência. Doutora Ana Tereza, muito obrigado. Obrigado pelas gentis palavras. Saúde, doutora Ana Tereza e todos da mesa. Eu queria apontar três curiosidades sobre a arbitragem mencionadas aqui pelos palestrantes anteriores. A primeira, pela doutora Ana Tereza e o doutor Sérgio Ferraz, com relação a um problema enfrentado relativamente à nomeação dos árbitros. O segundo, que me parece, e eu enfrento a mesma problemática em transporte aéreo, doutor Samarco, que me parece que tem a ver um pouco com a questão das seguradoras, é a formação de jurisprudência, a revelação das emendas e decisões arbitrais, que é um tema também que está sendo bastante discutido, e me parece que tem alguma coisa relacionada com a questão das seguradoras, de segurança jurídica, de calculatorial. E o terceiro ponto, também já mencionado bastante aqui, que é com relação à escolha da sede, né? Um palestrante anterior mencionou uma arbitragem em Londres, em que as partes, os advogados, embarcam no mesmo avião e vão todos a Londres para realizar uma audiência arbitral que poderia ter a sede aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. E, especificamente com relação a esse terceiro ponto da sede, é que eu tive a oportunidade de contribuir para o livro do SEBAN, e agradeço aqui na presença do comandante Tito o convite, para tratar da tutela de urgência, e como a tutela de urgência pode ter alguma relação com a escolha da sede. Se a gente for tratar de arbitragem doméstica, arbitragem com sede no Brasil, não parece haver uma grande dificuldade, porque a lei nacional, a lei de arbitragem brasileira, ela outorga competência ao Poder Judiciário para decidir pedidos de tutela de urgência antes da instauração da arbitragem e, uma vez instaurada a arbitragem, ao juízo arbitral a competência para deferir pedidos ou para modificar, revogar e confirmar decisões que tenham sido anteriormente proferidas pelo Poder Judiciário. Esse procedimento, então, de concessão dessa tutela de urgência, parece-me que eles vão ao encontro do que o STF decidiu no momento em 2001, quando ele foi decidir sobre a constitucionalidade da lei de arbitragem, que é o argumento sobre não ser possível a renúncia abstrata ao direito de ação. Mas, no âmbito do Brasil, então, não parece haver um grande problema. Agora, numa arbitragem marítima com sede em outro país, com sede na Inglaterra, ou com sede na cidade de Londres, cuja legislação não outorgue competência ao juízo arbitral para apreciar um pedido de tutela de urgência, de deferir e de apreciar um pedido de tutela de urgência, pode haver um problema. Uma embarcação, por exemplo, no Brasil, e o juiz arbitral em Londres, ele não se entendendo com competência para deferir ou para apreciar um pedido de tutela de urgência, a arbitragem já instaurada, o que a parte deveria fazer? Uma peculiaridade que nem sempre é levada em consideração no momento da escolha da sede, até porque o momento da escolha da sede muitas vezes é no momento contratual, onde os advogados litigantes ou advogados especialistas em arbitragem ainda não foram convocados a participar. Mas é uma questão eminente, como o judiciário brasileiro deveria se comportar nesse momento. Então, acho que dois pontos que merecem atenção, que eu tentei destacar nesse capítulo do livro, e que eu gostaria de tratar aqui com todos vocês. O primeiro é, após a instituição de arbitragem, diante da falta do poder do tribunal arbitral estrangeiro para apreciar um pedido, a parte interessada formular um requerimento de tutela de urgência diretamente ao Poder Judiciário brasileiro, considerando, por exemplo, que a embarcação esteja em águas brasileiras. Mas o Poder Judiciário brasileiro se recusar a analisar o pedido com base na lei de arbitragem, numa interpretação literal de que a competência do Poder Judiciário iria até a instauração da arbitragem. O segundo é de tribunal arbitral se recusar a confirmar, modificar
ou revogar uma medida de urgência que tenha sido deferida pelo juízo, pelo Poder Judiciário brasileiro, o juízo estatal, sob o argumento, juízo arbitral estrangeiro, de que a lei local lá não lhe atribui competência. Então ele simplesmente decide não se imiscuir no assunto. E como então o Poder Judiciário brasileiro deveria receber um pedido da parte contrária para revogar ou modificar aquela medida de urgência, aquela tutela de urgência deferida anteriormente. Bom, o Superior Tribunal de Justiça, antes de falar sobre o Tribunal de Justiça, tentar trazer um caso concreto, tentar concretizar aqui a hipótese. Imagine-se, portanto, um armador brasileiro que instaura uma arbitragem para cobrar valores do proprietário da embarcação de bandeira estrangeira, mas essa embarcação é em águas brasileiras. Após a instituição da arbitragem marítima na cidade estrangeira, em Londres, por exemplo, o juízo arbitral deixa de apreciar o pedido de arresto da embarcação formulado pelo armador, sob o argumento de que o juízo arbitral de lá não se julga competente nem para deferir requerimento, nem para qualquer medida de urgência. Ou imagine-se um caso um pouco diferente, no qual o armador tenha sido hábil para requerer ao Poder Judiciário antes da instauração da arbitragem, porém, o juízo arbitral instituído posteriormente se recusa a confirmar a tutela de urgência deferida pelo Poder Judiciário. Bom, o Superior Tribunal de Justiça ele já manifestou um entendimento de que a autoridade judiciária brasileira pode analisar a medida cautelar requerida na pendência da Constituição do Tribunal Arbitral. Cito aqui o agravo regimental medida cautelar 19226 de relatoria do ministro Masami Ueda. E destaco dois pontos da ementa. Na pendência da Constituição do Tribunal Arbitral, admite-se que a parte se socorra do Poder Judiciário por intermédio de medida de natureza cautelar para assegurar o resultado útil da arbitragem. Em situações nas quais o juízo arbitral esteja momentaneamente impedido de se manifestar, desatende-se provisoriamente as regras de competência, submetendo-se o pedido de tutela cautelar ao juízo estatal, mas essa competência é precária e não se prorroga. Bom, partindo dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, parece que são colocadas então duas questões. Se após a instituição da arbitragem, o Tribunal Estrangeiro se julgar incompetente, qual deve ser a resposta do Poder Judiciário brasileiro a um requerimento de urgência? Deve se recusar a analisar? Deve analisar? Deve se julgar competente para modificar ou recusar a decisão judicial? Bom, vamos ver e aí eu acho que é importante analisar um caso em que o Poder Judiciário analisou uma questão do princípio da competência à competência. O Tribunal de São Paulo, e eu não vou ler o número do processo aqui todo, mas o Tribunal de São Paulo está no livro de Seban, a menção ao julgado, ele tratando de contrato de franquia, ele fez ele proferiu um acórdão escapando da regra da competência para declarar a nulidade de cláusula arbitral que ofenda a função social do contrato antes mesmo de permitir ao juízo arbitral proferir decisão sobre sua competência. O argumento principal utilizado pelo Tribunal de São Paulo foi o de que a cláusula arbitral inserida nos contratos de franquia não pode servir ao propósito de, disfarçadamente, dificultar ou impedir o acesso à justiça pelo franqueado. A conclusão parcial que eu cheguei, então, nesse momento da análise, é de que, naquela hipótese sob julgamento, o Poder Judiciário deixou de promover uma interpretação literal da lei de arbitragem. Naquele momento, ele aplicou uma interpretação lógica sistemática, fundada no fato de que a cláusula arbitral não pode ser pactuada com o intuito de impedir acesso à justiça. Parece que é uma interpretação da lei de arbitragem diferente da interpretação literal, segundo a qual o Poder Judiciário seria competente para apreciar medidas de urgência sempre que o juízo arbitral não for. Porque a ideia seria permitir o acesso à justiça. A lei de arbitragem ela foi julgada constitucional pelo STF com a ressalva de que entende-se que negaram, com a ressalva de que não se poderia violar o direito ao acesso à justiça. Bom, apesar de a lei de arbitragem retirar do Poder Judiciário e atribuir ao juiz arbitral, após a instituição da arbitragem, a competência para apreciar a medida de urgência, o Poder Judiciário poderia analisar o pedido de
de tutela de urgência nesse momento. Essa interpretação, lógico, sistemática, ela vai divergir de uma eventual interpretação criativa que defendesse que o particular, no livre exercício do seu direito disponível, no gozo da sua autonomidade privada, optou por restringir o seu direito de ação. E optou por escolher uma sede de arbitragem cuja lei não permitia ao juízo arbitral deferir ou apreciar tutelas de urgência. É que a interpretação da lei de arbitragem parece ser a que se melhor conforma à Constituição, a que melhor se conforma ao julgamento do STF, é de que o indivíduo não pode renunciar ao seu direito de ação de forma abstrata. Se aplicasse a interpretação literal, é isso que ocorreria. Porque se em Londres os juízes arbitrais entendem que o conjunto de normas aplicáveis lá não os permitem deferir tutelas de urgência, não vou especificamente na embarcação, mas, por exemplo, bloqueio de ativos financeiros para garantir o resultado útil da arbitragem, dizer que a escolha da sede em Londres foi uma escolha do particular para retirar de si o acesso à justiça não parece ser uma interpretação conforme ao julgado do STF. À luz da interpretação conforme a Constituição e conforme o julgamento proferido pelo STF, o entendimento deveria ser de que negar ao armador, por exemplo, o acesso ao poder judiciário seria impedi-lo de perseguir as medidas cabíveis a assegurar o resultado útil da arbitragem e do seu próprio direito. Lembre-se ainda que o STF declarou a lei de arbitragem constitucional justamente porque ela não violaria o princípio da universalidade da jurisdição, do Poder Judiciário, porque as partes sempre poderiam recorrer ao Poder Judiciário para requerer as medidas de urgência. Logo, se não existe na sede da arbitragem, por exemplo, Londres, mecanismo similar ao da tutela de urgência, deve-se permitir ao armador recorrer ao Poder Judiciário brasileiro, sim, para ele, mesmo após a instituição da arbitragem, para ele ter garantido o seu direito de acesso à justiça sob esse ponto específico. Até porque essa tutela de urgência ela também pode ser interpretada como, em última análise, um objetivo de garantir a eficácia da futura sentença arbitral estrangeira. Então, sob um outro viés, a aplicação do artigo 961 do novo Código de Processo Civil, que permite à autoridade judiciária brasileira deferir pedidos de urgência relativos ao cumprimento de sentença estrangeira. E o Tribunal do Rio de Janeiro, especificamente sobre a questão de tutela de urgência em arbitragem, e arbitragem com sede em outro país e com aplicação de lei estrangeira, já decidiu no agravo de instrumento 0011-281-02 de 2010, desembargador Cláudio Luiz Braga Delorto, rejeitou o pedido da parte que se opunha à concessão de tutela de urgência, inclusive argumentando a existência de cláusula de arbitragem, com sede em Londres, a aplicação de lei inglesa, para reconhecer que a cláusula de arbitragem não impedia a análise do pedido cautelar por não se tratar de condições, sobre as condições de validade do contrato, mas de medida instrumental que pretendia salvaguardar direito da parte e evitar risco de dano ao processo. Portanto, e essa é a conclusão, óbvio, sempre que pode ser revista a depender da opinião dos brilhantes advogados maritimistas que aqui estão e que lerão o capítulo, certamente terão outras ideias. A conclusão seria de quando a arbitragem marítima com sede em cidade estrangeira, o tribunal estrangeiro se julgar incompetente por ausência de previsão de lei local para apreciar medidas de tutela de urgência, seja para deferimento em primeiro lugar, seja para confirmação, o Poder Judiciário brasileiro pode, por exemplo, determinar o arresto de embarcação em águas brasileiras, manter os efeitos de sua decisão liminar já proferida, mesmo após a instituição da arbitragem, a fim de garantir o resultado útil da arbitragem e a futura execução da sentença arbitral, como também para evitar que o direito ao acesso à justiça, esse protegido pelo STF desde 2001, desde o julgado de 2001, para evitar que esse direito seja maculado. Em breves palavras, essa foi a ideia do capítulo do livro, expor essa questão, essa situação é uma situação não do direito marítimo, mas
em arbitragem londrina com a qual eu já tive, já deparei, e que me levou a refletir sobre esse assunto. São considerações ainda muito iniciais, muito preliminares, mas que eu achava que era o foro para se compartilhar e para fomentar a discussão e o debate para o futuro. Muito obrigado.